A paz do Senhor, tudo bem, meus irmãos? Nós estamos na lição número 7, que traz por título Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Infelizmente, alguns irmãos ficaram bastante decepcionados com a lição número 6, porque para eles o autor foge bastante do tema, né? A lição a respeito de quem domina a sua mente, essas coisas todas. E dentro desse viés, infelizmente, muitos irmãos me questionaram a respeito do tema central da revista e a divergência desta lição especificamente, que é a lição número 6, né? Teve mesmo esse probleminha, esse detalhe. O autor entrou para um viés mais existencial, mais comportamental, mas tecnicamente falando, irmãos, para a batalha espiritual a gente tem que estar ligado nosso comportamento com as coisas espirituais. Se a gente fitar apenas a vida espiritual e o nosso comportamento for deixado de lado, infelizmente não teremos êxito, porque uma coisa demanda a outra, né? E eu estou compreendendo um pouco a demanda do autor, apesar de realmente, em alguns detalhes, a gente ficar um pouco surpreso com as demandas que ele vai trazendo, mas eu estou gostando até então, está sendo uma revista muito relevante sobre o aspecto do cristão de uma vida realmente santificada a Deus. Curta, compartilha, se inscreve no nosso canal, você que não se inscreveu, clica aqui no sininho para ficar atualizado e vamos que vamos, estamos na lição número 7, Tentação, uma batalha por nossas escolhas e atitudes. A nossa lição trata a tentação no sentido religioso, que é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Só dessa temática já me deixa um pouco receoso, porque vamos ver se o autor vai mesmo, porque eu não sei se vocês estão percebendo, esse autor ele parece que vai, mas não vai. Ele parece que quer pular, mas não pula. Sabe aquela coisa esquisita de que está ameaçando, mas não conclui nada? Eu tenho essa impressão estranha. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16 é o texto áureo da nossa lição. Aí você começa já a ficar com o coraçãozinho acelerado, né? Porque o autor ele parece que pula, mas não pula, parece que vai, mas não vai. Não é isso que vocês também estão percebendo? Ou só eu que estou percebendo essas coisas todas? A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e, colocando-o sobre o pináculo do templo, disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É um texto que, se a gente trabalhasse através da análise exegético-hermenêutica, seria um pouco trabalhoso. Vamos ver se o autor consegue entrar ainda a questão do viés da batalha espiritual sem perder as ferramentas belíssimas da exegese. Esses atropelamentos que infelizmente o autor tem feito, pelo menos nas 4 primeiras lições, foram bastante decepcionadas. Bom, o objetivo dessa lição é mostrar que Jesus venceu a tentação. Sim, parece um tanto óbvio, mas partindo do pressuposto que Jesus é o exemplo da igreja, pastor no exemplo, professor no exemplo, líder de departamento no exemplo, Jesus é que é o exemplo da igreja. Os objetivos específicos mostram que nós devemos conceituar o que significa tentação, explicar o processo da tentação de Jesus e elencar as tentações de Jesus. Confesso para vocês que com essa perspectiva o autor me deixa bastante ansioso,
Vamos ver se ele vai dar conta mesmo, né? Esse é um grande autor, um grande comentarista. Eu particularmente gosto muito dos comentários desse pastor, mas infelizmente em algumas lições ele tem bastante decepcionado a nós professores, né? Na introdução, há certo paralelismo entre os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto e os 40 dias e 40 noites que o Senhor Jesus jejuou no lugar ermo. A diferença é que Israel não passou no teste e Jesus foi vitorioso sobre Satanás. Esses dois cenários têm a ver com as nossas escolhas e atitudes na nossa jornada ou a nossa vida espiritual. No tópico primeiro, especificamente a tentação. Os termos tentação e tentar na Bíblia aplica-se tanto no campo secular como no campo religioso. Vamos analisar o assunto partindo dos significativos e sentidos dessas palavras, levando em consideração o contexto de várias passagens bíblicas, evidentemente. O substantivo tentação significa literalmente teste, provação, instigação. Olha para você ver como é que é complexo, porque aqui no contexto, digamos, que o autor está colocando, ele diverge o que a gente na exegese compreende, porque uma coisa é tentar, outra coisa é provar. Deus prova, Satanás tenta. Tentação é diferente de provação. Infelizmente, o autor dá uma misturada aqui, né? Na contenda paradigmática de Redifim, no deserto, temos o significado dessa palavra e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. E por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, seu Deus, dizendo: está o Senhor no meio de nós? Não. Êxodo 17:7. O vocábulo hebraico Massá significa tentação e Meribá quer dizer contenda. Os israelitas estavam testando o próprio Deus. A Septuaginta traduz Massá por Pei Rasmos, tentação. A mesma palavra usada no Novo Testamento grego. E o enfoque do termo aqui é sobre a ideia de instigação ou sedução para o pecado. Mateus 6,13, capítulo 26, verso 41. É interessante a perspectiva que o autor está colocando para nós, mas eu confesso que isso aqui vai dar um certo nó na cabeça do aluno, sobretudo os alunos que já têm bem conceituado que tentação e provação é um pouco distinto uma coisa da outra, né? Sobretudo que quem tenta é Satanás, quem prova é Deus. A tentação serve para nos, como uma armadilha, o melhor exemplo seria esse. Já a provação, ela nos serve para edificar a fé, é uma prova de fé. Vamos perceber a experiência em Massá e Meribá. Ninguém, pois, deve testar ao Senhor. Na revista de escola dominical vem escrito a palavra Javé. Irmãos, pelo amor de Deus, nunca pronunciem esse nome, tá? Javé, Jeová, Iavé, são tentativas do nome de Deus. Deus não tem esses nomes porque no original é YWHW, né? É o que nós chamamos de tetragrama. Então não tem consoante. Seria como se meu nome Daniel fosse escrito só com DNL. Então muita gente falaria Daniel, Danil, Daniel. Então a pronúncia exatamente dentro do contexto correto é quase que complexa de se provar que realmente é aquela, né? Os testemunhas de Jeová, infelizmente, insistem no nome de Deus como Jeová, mas é um nome bem complexo para ser dado a Deus, porque os judeus tinham demasiadamente, demasiado, digamos assim, né, temor ao nome de Deus e não pronunciava de forma alguma. E ficou tanto tempo sem ser pronunciado que se esqueceu a pronúncia original. Tanto que toda vez que o judeu vê o nome YHWH, propriamente dito, não seria Javé, esse nome, né? Isso aí é uma tentativa também, assim como Jeová e Yavé, né? Esse negócio de Javé está aparecendo agora nas revistas, antigamente só vinha Jeová, né? É uma tentativa, porque é como se eu dissesse para você, DNL é meu nome. E aí, como é que se pronuncia isso? Então cada um vai pronunciar de qualquer jeito, porque as consoantes, ela tem, né, sons. Já o judeu passou tanto tempo sem pronunciar o nome de Deus que o nome acabou sendo esquecido, a sua pronúncia original. Então toda vez que ele vê o YWH, ele acaba falando Adonai, que traduzido para português quer dizer Senhor. E aí cumpre aquilo que está no Novo Testamento, né? Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Adonai. Então evita pronunciar essas coisas, sobretudo nas liturgias.
É baixo nível. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Se um dia você puder frequentar uma aula de exegese bíblica, você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Né? Ninguém, pois, deve testar ao Senhor Deus de Israel. É assim que a gente pronuncia. Tem nada dessa bobajada de Javé aqui não. Pois o nosso dever é obedecê-lo. Deuteronômio 6,16. O que aconteceu nessa contenda teve a reprovação divina, de modo que serviu como um paradigma daquilo que não se deve fazer. Salmo 92, verso 8 e 9. Testar Deus é questionar sua fidelidade no pacto e duvidar da sua autoridade. Salmo 78, versos 41 e 56. Entendemos que tentar o Criador reflete a nossa descrença nele, e a Bíblia é contra essa prática. A Bíblia é contra essa prática. Fundamentamos isso em Isaías 7,12, Atos 15 e 10. É muito perigoso tentar o Todo-Poderoso partindo do ponto de vista, irmãos, que ele é o Todo-Poderoso. Né? É uma loucura, no mínimo, uma comprovação de que a pessoa perdeu completamente o temor do Senhor. Aliás, esse negócio de temor do Senhor é uma coisa que bem, né, tá longe da igreja, isso, infelizmente, né? Isso é comum no Antigo Testamento, essa questão de teste, né? 1 Reis 10 e 1. O exemplo clássico é a passagem do sacrifício de Isaque. E aconteceu, pois, dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Gênesis 22, 1. Aqui, novamente, infelizmente, o autor peca contra a exegese, porque o contexto colocado aqui não é tentação, é provação. Deus não tenta ninguém. Né? Muito complexo. Aqui é uma como que eu posso dizer? Um não equilíbrio de tradução dentro de contexto, na hora do tradutor traduzir. E aí ele coloca a palavra no seu sentido exato, não no seu sentido realmente que vai ressignificar. Para eles lá pode ser a mesma coisa, mas para nós é diferente. Assim como manga aqui tem pelo menos duas significâncias para manga. Você coloca lá no quadro escrito manga. Manga é o quê? Manga da camisa? É a manga, aquela fruta? Né? Como é que funciona isso? Né? Então, tem que ressignificar. Traduzir é interpretar. E às vezes falta um pouco de hermenêutica em quem está traduzindo. E aí tem essas colocações infelizes aqui. A finalidade disso é revelar ou desenvolver o nosso caráter. Êxodo 20, verso 20, João 6, verso 6. O hebraico aqui para tentou é nissá, que tem o sentido de testar, experimentar. Vê se você percebe. Então, tentar aí não seria a tentação tipo armadilha, o significado objetivo da palavra tentação, né? Se nissá significa experimentar ou testar, a palavra mais correta para traduzir o versículo 1 de Gênesis 22 é: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Isso é fato. É claro que nós estamos trabalhando aqui exegese. Quem tem dificuldade com exegese, com essas coisas todas, vai sentir um problemão aqui, né? Vamos de novo. E o hebraico aqui para tentou é nissá, que tem o sentido de testar, experimentar, usado para as pesquisas científicas hoje em Israel. A Septuaginta traduziu por pierazo, de onde vem o substantivo pierasmos, que aparece no Novo Testamento com a mesma ideia de teste, que seria mais ou menos provação, né? Não tentação. E puseste à prova, provação, o que dizem ser apóstolos e não são. Apocalipse 2:2. O Novo Testamento emprega o termo também com a ideia de tentativa, Atos 16, verso 7 e 24, verso 6. E aí entra uma confusão tremenda dentro do pressuposto do que seria exegese, do significado realmente das palavras, e o autor dá uma certa misturada aqui, evidentemente. Vamos ver até que ele vai dar nisso. Tópico 2, a tentação de Jesus. A tentação de Jesus no deserto é o primeiro acontecimento registrado de sua história depois do batismo por João Batista no Rio Jordão. Era de se esperar que aquele que veio para desfazer as obras do diabo, segundo 1 João 3,8, enfrentasse a reação de Satanás. O inimigo de nossa alma decide lutar por sua causa. Aqui no contexto, aqui a gente tem que especificar bastante o que está acontecendo, né? Quando a gente coloca, por exemplo, o Evangelho de João, o primeiro abre e fecha milagre, porque João não tem milagre, né? João tem sinais.
Mas o primeiro ato miraculoso de Jesus é transformar água em vinho. Aí os irmãos falam, né? Não, mas o primeiro milagre que Jesus operou foi transformar água em vinho. Isso é para João. Na teologia joanina é assim que funciona. Já na teologia marcana, o primeiro milagre de Jesus é repreender Satanás, porque ele está escrevendo sobre o convite de Pedro na igreja de Roma. Ah, mas Pedro não apacentou a igreja de Roma. Apacentou sim. Isso não está na Bíblia, mas está nos documentos canônicos. O livro de Eusébio de Cesareia e os 4 primeiros anos da história eclesiástica comprova que Pedro apacentou a igreja de Roma, sim, e ele convidou João Marcos, aquele mesmo João Marcos que dá problema lá na viagem de Paulo, né? E para escrever o evangelho a partir das pregações que Pedro dava lá na igreja de Roma. Apacentou sim. E olha que coisa interessantíssima, dentro do pressuposto de que ele vai, a palavra João, né, é mais para o hebraico e Marcos é mais para o grego, Roma fala grego, ele opta pelo nome Marcos. É uma igreja com a mentalidade greco-romana, né, dentro de uma perspectiva que tem o herói, o gladiador e o general. O gladiador vence no Coliseu e o general vence para a expansão do império. Você vê que é um evangelho que não tem muita fala, é mais de ação, ou seja, de heroísmo. Tecnicamente, como se Marcos quisesse apresentar para nós, ou para a igreja romana especificamente, naquele tempo, um evangelho de um herói definitivo, né? Enquanto vocês compreendem o herói, o gladiador lá no Coliseu, o general nos campos de batalha, eu vou apresentar para vocês um herói que tem poder. Eu vou apresentar para vocês um herói que tem poder para derrotar o mal. E se ele tem poder para derrotar o mal, ele tem poder para qualquer coisa. É por isso que ele está apresentando um Jesus que tem poder para fazer qualquer coisa. Quando você vai no 4:5, ele mostra que Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os pecados, sobre Satanás e sobre as enfermidades. Então ele está querendo provar o tempo todo que Jesus tem poder sobre. E a primeira coisa que evidentemente ele vai apresentar é que Jesus tem poder sobre o mal. Isso é muito interessante. É claro que Marcos não conheceu o Senhor Jesus. Ele está escrevendo o seu evangelho, que é o primeiro a ser escrito, depois é escrito Marcos, depois Lucas, que nós chamamos esses 3 de evangelhos sinóticos. O Marcos escreve ouvindo as pregações de Pedro. E tem muita coisa que ele anota no evangelho, inclusive, que não é coisa necessariamente que aconteceu enquanto Jesus estava falando. Mas ele coloca o que Pedro está contando sobre Jesus, a narrativa de Jesus e a reação da comunidade de fé que Pedro está pregando. Como se essa comunidade estivesse direto diante de Jesus. Aí ela soma as duas coisas. Então a multidão reagiu dessa forma e todos ficaram maravilhados disso. Mas na verdade nem sempre é com Jesus, mas é na sua comunidade de fé. Ele está mesclando as duas coisas numa linguagem bem proveitosa. É um evangelho muito rico, bem objetivo e bem pertinente no quesito batalha espiritual. Eu não sei por que o autor demorou tanto a entrar no mérito da questão. Infelizmente, com certas decepções, ele podia ter demandado mais, né? Evidentemente. O inimigo da nossa alma decide lutar por sua causa. É que a chegada do Salvador alvoroçou todo o reino das trevas. Um aluno me perguntou a respeito se Satanás sabia ou não que Jesus era o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Salvador. Sim, sabia. Um aluno me fez essa pergunta no WhatsApp, sabia. Aí ele pegou e falou, mas se ele sabia, então por que ele permitiu que ele fosse para a cruz? Por que ele não impediu que Satanás fosse para a cruz, por exemplo, como Pedro tentou fazer? Satanás, ele sabe que Jesus é o Senhor, que ele é o Salvador, mas ele não compreende, irmãos, o plano da salvação. O programa da salvação é mistério de Deus revelado ao homem pelo Espírito Santo. Anjo não compreende o programa da salvação. Eles não têm essa revelação do Espírito Santo. É um mistério, é uma coisa revelada do Espírito ao homem. É o próprio Senhor Jesus que vai dizer, mas o Espírito vos fará entender a respeito do pecado e da justiça. É o Espírito que faz isso. O pecado, ou seja, a nossa condição, a nossa natureza, a justiça, o ato vicário expiatório de Cristo na cruz do Calvário, o programa da salvação. Isso é a justiça.
Isso é muito interessante, né? Ou seja, ele até sabe que Jesus é o Senhor e Salvador, mas não sabe como é que esse Jesus e Salvador salva a humanidade depravada. E isso é muito interessante para a gente colocar aqui em mérito a questão. Não sei se eu estou ajudando vocês, eu imagino que sim, mas vai que o aluno pergunta a respeito dessas coisas, é bom a gente estar atento a esses quesitos, né? O deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. É verdade que o deserto aqui um comentário meu, né? É um lugar que pouca gente quer ir. Mas tem muita gente vivendo em aflição e o único lugar que Deus pode te levar é para o deserto. Porque no deserto realmente pode não ter nada, inclusive guerra. No deserto tem paz. Né? Aqui no contexto de Jesus sendo tentado havia uma guerra, mas Jesus não ficou só tentado no deserto, ele também subiu para o pináculo, viu os maiores reinos da terra, então não é um evento exclusivo no deserto. Eu não sei porque que esse texto chama a tentação no deserto. Se Satanás tenta Jesus em 3 fases e nas 3 fases são em cenários completamente diferentes, não necessariamente no deserto. É um lugar de profundo silêncio para meditação e oração, onde há vastidão de espaço para ouvir a voz de Deus. Paz. Foi no deserto que grandes homens de Deus foram preparados para o serviço sagrado, como Moisés, Atos 7, 30 ao 33, e Elias, 1 Reis 19, 4 ao 10. O termo deserto, nessa passagem, não é suficiente para determinar o lugar exato onde Jesus suportou os 40 dias de jejum e tentação. Mas há concordância entre muitos estudiosos que se trata de uma parte despovoada da Judéia, onde João Batista iniciou seu ministério. Isso aqui é interessante, vale a pena grifar. A tradição posterior indica que o nome da quarentena a oeste de Jericó, onde foi construída na encosta da montanha, uma igreja no século VI. Vamos falar um pouco a respeito do jejum de Jesus. Segundo a narrativa matiana, ou de Mateus, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Só mais 2 personagens bíblicos praticam um jejum tão prolongado de 40 dias, Moisés e Elias, mas isso acontece em situações específicas. Êxodo 34, 28, Deuteronômio 9, 9, 11, 1 Reis 1, 8. 1 Reis 19, 8. Isto mostra que esse tipo de jejum, 40 dias e 40 noites, não é doutrina da igreja e nem do judaísmo. Lucas afirma que Jesus naquele dia não comeu coisa alguma e, terminados eles, teve fome. Lucas 4.2, eu espero que ele vai tocar no que eu estou pensando. O verbo grego nesteuou, jejuar, significa literalmente abster-se de alimento. Aí algumas pessoas vão perguntar, né? Infelizmente o autor não tocou no assunto. Ele jejuou total de jejum de comida e bebida? Não. O texto coloca especificamente que ao terminar o jejum, Jesus sentiu fome. Sede não. Porque uma pessoa pode sobreviver muito tempo sem comida, mas ela não consegue sobreviver tanto tempo assim sem água. Isso é complexo. Ah, mas Jesus era Deus. Se Jesus está jejuando na sua divindade, eu não sei mais o que é que o jejum significa. Né? Porque Deus não precisa jejuar. Jesus está jejuando na sua humanidade, nas suas dependências. Na sua divindade, ele não depende de nada, ele não precisa de nada. Não tem sentido uma observação dessa. Como a tentação ocorreu? Está claro que Satanás se apresentou a Jesus de forma visível, mas os detalhes são desconhecidos, ainda bem. Essa tentação foi literal e isso se evidencia pelos detalhes da própria narrativa? Rejeitamos, pois, a ideia de uma tentação subjetiva, simbólica, visionária. Com certeza, Jesus mesmo contou essa experiência aos seus discípulos. Bom, eu não vou comentar essa parte não, irmãos, porque senão vocês vão começar a dar dislike aqui no meu vídeo. Porque foi de uma infelicidade essa perspectiva aqui agora. Como eu estou falando para vocês desde o início, o autor, o tempo todo, ele está abordando coisas ricas, coisas interessantes, mas ele fica dando volta, igual o índio com a dança da chuva, não vai em lugar nenhum.
né? Ele não vai no ponto, ele não acerta o alvo, fica aquela coisa rodeando, tipo uma ameaça. Eu vou, né? Parecendo as brincadeiras lá do Chaves. Eu vou, mas nunca vai. Ponto 3. A tríplice tentação. Mateus e Lucas registraram as 3 últimas investidas de Satanás contra Jesus e elas foram o ápice dessas tentações. Na verdade, Jesus foi tentado em todos os 40 dias. 40 dias foi tentado pelo diabo. Lucas 4.2. E continuou sendo tentado durante todo o tempo de seu ministério. Lucas 22:28, Hebreus 4:15. Bom, isso aqui eu precisaria de um vídeo inteiro só para comentar essa perspectiva aqui, porque é complexo. Lucas não conheceu o Senhor Jesus, ele está contando a partir de investigações, né? Se a gente pudéssemos pegar o texto propriamente dito e ver se Jesus foi tentado mesmo os 40 dias, o texto que seria mais fiel ao acontecido, não estou dizendo que a Bíblia está mentindo, eu estou dizendo que o autor que conhece, ele vai dizer com mais propriedade do que um autor que está investigando por fontes terceiras, é isso que eu estou dizendo, seria a perspectiva de Mateus, né? Agora, não sei se eu poderia fundamentar que Jesus passou 40 dias, porque Lucas está dizendo, uma vez que ele não conheceu o Senhor Jesus. Ele mesmo está dizendo, eu resolvi investigar acerca de. Quem conhece não precisa investigar. Né? Lucas é discípulo de Paulo. Né? E é interessante porque ele vai fazer uma teologia completamente própria. Enquanto a teologia paulina ela é completamente cristocêntrica, a teologia lucana ela é completamente pneumatocêntrica. Para Lucas tudo é o Espírito. Lá tem até um rito de descida do Espírito, né? O Espírito desce sobre Maria, acontece o projeto histórico salvífico da humanidade, né? O Espírito desce sobre Jesus, começa o ministério de Cristo. O Espírito desce sobre a igreja, começa o ministério da igreja. Então tem esse rito da descida do Espírito Santo, né? Que nós chamamos de teologia catabalística ou teologia catabática, como você quer dizer, o rito da descida, né, de Deus. É uma coisa muito bonita. Inclusive eu trabalhei isso no meu mestrado. A declaração pública a respeito da investida de Jesus é o que nós vamos trabalhar aqui dessa questão das 3 últimas tentações. O objetivo dessa investida diabólica era incitar Jesus a usar seus poderes em benefício próprio. Tentador mesmo. A declaração pública do próprio Deus a respeito de Jesus, este é o meu filho amado em quem me comprazo, registrado em Mateus 3,17, indica que isso era de conhecimento de Satanás. Sim, claro, lá no Gadareno, para que nos vieste atormentar antes da hora? Ele já sabe quem é. Esse assunto não se discute. Satanás sabe quem é Jesus. Mas mesmo assim, ele desafiou Jesus quanto à sua identidade. A semelhança de Eva, esse pecado consiste em satisfazer o apetite físico como algo que lhe fora proibido. Quê? Foi proibido a Eva o apetite físico? Nossa, isso aqui ficou tão subjetivo, tão infeliz, né? Porque não foi proibido a Eva, nem mesmo a Adão, o apetite físico. Tanto que o Senhor deu a eles o direito total de comer de tudo que havia no jardim, exceto da árvore do bem e do mal que estava no meio do jardim, né? E declarar isso como proibição de satisfazer apetite físico é complexo. Não sei, o autor aqui foi muito infeliz. Ele não conseguiu morder, né? Fica igual cachorro ameaçando, Deus me perdoe. Não é isso que eu queria falar aqui, não, irmãos. Mas fica ameaçando o tempo todo e não ataca, né? A segunda tentação de Jesus. Aqui o objetivo de Satanás é induzir o Senhor Jesus a tentar o Pai e persuadi-lo com um ato de vaidade. A cidade santa, para onde Jesus foi transportado, é Jerusalém, Neemias 11:1, Isaías 52:1. Satanás incita Jesus a jogar-se do pináculo do templo abaixo, usando o texto de Salmo 91, versos 11 e 12. Essa passagem refere-se a alguém que confia em Deus e por isso mesmo o próprio Senhor Jesus. Ter a sua proteção divina, conforme as promessas desse salmo, é muito mais diferente de tentar Deus. A proposta de Satanás era Jesus tentar o Senhor Deus Todo-Poderoso.
algo que as Escrituras veementemente proíbem. Êxodo 17, 2 ao 7. É uma questão de saber o seu lugar. Como é que você tenta alguém que é mais poderoso que você? Né? Isso aí não se discute. Sabe, eu estou decepcionado. Essa até agora está sendo a pior das lições. Esse negócio de vai, mas não vai, isso me irrita. A terceira tentação. Este último ataque consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meios ilícitos. Como disse um grande comentarista dos evangelhos, a concessão era pequena, a oferta grande. Teria Satanás o controle do mundo a ponto de oferecê-lo a quem desejasse? Jesus não discutiu sobre essa reivindicação do diabo. O Novo Testamento mostra que Satanás é o Deus desse século. Segundo Coríntios 4:4, o príncipe das potestades do ar, segundo Efésios 2:2, os príncipes das trevas destes séculos e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6:12, e todo mundo está no maligno, 1 João 5:19. Mas Satanás não tem nada para ninguém. Tudo não passa de mera aparência e engano. Aqui é interessante essa perspectiva, né? Viver de aparência e de engano e estar vivendo literalmente no reino de Satanás. É o reino satânico quando nós optamos por viver uma vida de aparência, de engano. Tanto que a Sagrada Escritura adverte: aquele que comete de engano não ficará na minha casa, diz o Senhor. A resposta de Jesus é o que veremos agora nesse ponto. O ataque diabólico foi nas áreas mais sensíveis do ser humano. Gostei disso aqui, porque Jesus foi tentado na sua humanidade. Por que não na sua divindade? Porque Deus não precisa de nada, logo Deus não pode ser tentado. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, 1 João 2,16, mesmo com toda a sua habilidade maligna, foi grande e devastadora a derrota de Satanás. Verso 11. Ele foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Citou Jesus 3 passagens do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 6, versos 13 e 16, e o capítulo 8, verso 3. Assim, o grande conquistador, o Senhor Jesus Cristo, pode simpatizar com os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado de maneira real. Sim, ele é nosso exemplo. Pois ele mesmo foi tentado. Sim, podemos nos consolar porque temos um protetor no céu que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Hebreus 4,15. Muita água com açúcar. Nada com nada misturado, coisa nenhuma. Primeiro, irmãos, vamos explicar esse texto aqui. Por que Jesus venceu a Satanás? Ah, porque ele era Deus. Não. Porque Jesus está sendo tentado na sua humanidade. Ele não está sendo tentado na sua divindade. Então não mistura as coisas aí, não. Sim, tem a união hipostática, que é natureza humana e natureza divina. Jesus é totalmente Deus, totalmente humano. É verdade. Não há divisão das duas naturezas? Não. É verdade. Beleza. Esquece esse assunto só um pouquinho e vamos focar aqui só na exegese bíblica. Por que Jesus venceu a Satanás? É fácil explicar isso. É só a gente entender as palavras pretexto e contexto. Pretexto é quando eu tenho uma ideia fixa na minha cabeça e vou na Sagrada Escritura para fundamentar essa ideia fixa e recorto um versículo isolado. Chama pretexto isso. E a gente vê isso acontecendo pregado, esse exercício em cima dos nossos púlpitos muitas vezes. O cara não entendeu nada com nada da palavra, mas ele tem uma ideia aqui que ele quer pregar, que Deus mostrou para ele. Essas tem tudo aí que a gente acontece nesse mundo bizarro por aí afora do neopentecostalismo e por que não dizer dos pentecostais. E aí ele começa, ali ele tece uma coisa assim que você fica louco, né? Já o contexto é a questão de Jesus Cristo. Satanás ele tem uma ideia fixa, então ele pega um versículo isolado e recorta. Cuidado, hein? Você está pregando aí sem contexto, apenas com pretexto, na verdade você não está sendo usado por Deus, não, está sendo usado pelo diabo. Pronto, falei, hashtag só que sim, vigia aí. Jesus vence Satanás no contexto. É verdade, ele vai dizer, é verdade, Satanás, isso está escrito mesmo, isso aí que você falou, mas também está escrito. Contexto. Ele não está preocupado em defender uma ideia, ele está preocupado em defender o contexto da Bíblia. Né? Esse negócio de ler versículo isolado e tomar posse daquele versículo é complicado. Porque, às vezes, os versículos predecessores desse versículo pode ser exatamente as prerrogativas para você obter tal promessa sobre a sua vida. E você não quer
vivenciar nada daquilo e com certeza não tem condição de tomar prova de nada. Vamos para a conclusão do texto, né? Só retomando aqui. Então Jesus vence a Satanás no contexto. Satanás só tinha pretexto. Pretexto não tem fundamentação. Tem pretensão, aqui é uma ideia fixa na cabeça do sujeito, e ele recorta. Pronto, ele quer calar a discussão. Está escrito. O que a gente pode falar com o que está escrito? Não, contra o que está escrito a gente pode dizer, mas também está escrito. Contexto, né? Para concluir, diante dos fatos aqui propostos, aprendemos a não subestimar as forças e os ardis de Satanás e os seus demônios, pois ele ousou tentar o próprio Filho de Deus. Isso aqui é uma ameaça? Será que o autor está dizendo para a gente ficar com medinho de Satanás? Bom, se você entrar nessa, por favor, deixa de ser besta. Eu vou usar essa expressão, mas para todo mundo entender. Porque a igreja é corpo de Cristo. Logo quando nós estamos em Cristo, nós estamos nele. Não tem esse negócio de ficar com medo de Satanás, não. A Bíblia diz que Satanás está rugindo como um leão. Querido, como? Não é leão. Ele é cão. É cachorro. É nada. É imundo. Como um leão significa que está imitando. Ele faz barulho de leão, se apresenta como leão, tem aparência de leão, mas na verdade é só um cãozinho. Não estou dizendo para você brincar com Satanás, mas declarar Satanás tão poderoso é exagero. Porque se Satanás tem poder, o Deus da igreja, Jesus Cristo, Deus todo revelado, tem todo o poder. Filipenses capítulo 2. Foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. Se Satanás está gritando como um leão, mas na verdade ele é cão, que ele vai matar, roubar e destruir, logo, aquele que é o verdadeiro leão da tribo de Judá está no nosso meio rugindo, dizendo: eu vim para desfazer as obras do diabo. Adão foi testado e não passou no teste. Gênesis 3, 11 e 12. Tem até um comentário lá no Face, né? O pessoal fica comentando essas coisas no Face, que Adão perdeu no paraíso enquanto Jesus venceu no deserto. Ou seja, o lugar não é relevante para você vencer ou perder, mas se você quer vencer ou não, né? Da mesma forma, Israel foi reprovado logo no limiar da sua história como nação, Deuteronômio 9:12. Mas Jesus foi aprovado, glória a Deus, Apocalipse 2:22. Bom, decepcionante, eu confesso. Eu odeio esse tipo de coisa. É tipo aqueles pastores que começam a doutrinar a gente, e aí ele tá descendo o bambu, né? Tá exortando mesmo a igreja, que não é pecado, não é errado, pelo contrário, é completamente tradicional. Uma pregação que exorta, consola e edifica. Crente que não gosta de exortação, então não gosta de palavra. Mas aí ele, depois de falar tanta coisa, ele vai, não, mas aqui não tem isso não. Dá uma raiva do negócio desse, tipo, então para que você está falando isso? É a mesma coisa que o autor está falando, ele rodeia e não mexe com nada. É tipo como se estivesse só ameaçando. E isso faz dessa lição número 7 para mim a mais decepcionante até agora, infelizmente, fica aqui registrado. Coloca aqui embaixo do vídeo as informações, o que você achou dessa lição, o que você está aprendendo a respeito de toda essa revista Batalha Espiritual, se o autor de fato está comprometido com a sua temática ou se ele está parecendo que está se perdendo, que é o que eu estou pensando aqui, né? Ele poderia sim e deve usar esse texto, ele já devia ter usado há muito tempo, já nos textos iniciais, a questão de Jesus sendo tentado e tudo mais, mas com os usos da ferramenta exegética ter esmiuçado um pouco mais. Eu sei que a revista tem que ser breve, mas isso aqui está parecendo aquele jornal baixo nível, né? Onde o cara não está preocupado em dizer exatamente uma reportagem. Ele está apenas causando sensação, que nós chamamos de sensacionalismo. Infelizmente. Bom, me coloca aqui, eu gosto das informações, qual o objetivo da sua turma, o que aprendeu lá, como é que funcionou essa revista para você, como é que está funcionando a sua sala de aula. Vamos trocar essas informações, os irmãos também vão lendo, isso é muito abençoado, né? Essa troca de informações entre nós, esse canal abençoado. Curta, compartilha, se inscreve, fica com a gente está só crescendo, eu estou gostando demais da experiência de estar auxiliando vocês na revista de Escola Dominical. Muitas vezes já foi me pedido isso, infelizmente eu não tinha demanda de tempo para tal coisa, mas eu pretendo continuar firme até o final, né? E nas próximas revistas e tudo, quem sabe no próximo trimestre até também mexer com a revista de jovens, né? Vamos ver se até o final desse trimestre eu faço o fechamento do trimestre da revista de jovens, que é uma revista mais simples, né? Aí eu já faço um único vídeo, um vídeo mais longo, evidentemente, mas um fechamento geral, tá bom? Fica com Deus, beijo no coração, tamo junto, igreja!